Gabriel? Tá vendo? Essa batidinha na mesa que ele deu aqui, ó, porque esse é o momento que o advogado percebeu. Acabou a palhaçada. O Mauro Cid já mentiu 2 vezes. A delação dele tem que ser anulada. Isso aí, nós não imaginávamos que esse teatro ia chegar num nível tão abjeto, de uma aberração tão grande. A sua delação, porque uma das condições da delação ficar de pé, da colaboração ficar de pé, é não mentir. Então, agora com essa mentira que vem à tona, óbvio que o STF entra em desespero, e isso explica os fatos dos... Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. General Mourão surpreende novamente e sobe o tom pedindo nova decisão de Moraes. É isso mesmo. O advogado do general Braga Neto pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a soltura do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro. O pedido foi feito após o militar prestar depoimento ao STF. Braga Neto negou as acusações. Abre aspas. Diante de todo o exposto, ratificando os pedidos já submetidos a esse STF e especialmente diante da atual situação fático-processual de encerramento da instrução desta ação penal, requer-se a revogação da prisão preventiva. Fecha aspas. Solicitou a defesa de Braga Neto. Braga Neto está preso nas instalações da Vila Militar no Rio de Janeiro. O senador general Hamilton Mourão soltou o verbo em suas redes sociais. Abre aspas. A prisão injusta do general Braga Neto, mantida há quase 6 meses, sem nenhum tipo de condenação, é baseada em acusações frágeis que têm que acabar. Se até mesmo a imprensa reconhece que tal restrição de liberdade é descabida, o que falta para soltá-lo? Braga Neto não é nem nunca foi ameaça para a democracia. Fecha aspas. Disse Mourão. Cid destrói sua própria delação e desmoraliza a PF. Era tudo para pegar Bolsonaro. É isso mesmo. Acabam de surgir provas robustas e incontestáveis de que a delação de Mauro Cid foi manipulada pela Polícia Federal com a intenção de incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A revista Veja, um excelente trabalho de reportagem, revivendo os bons tempos da imprensa brasileira, trouxe à tona toda a trama. Mauro Cid desmonta sua própria delação em um áudio bombástico em que aponta que sua delação foi direcionada. Em trecho de outra mensagem revelada nesta sexta-feira, ele diz que era tudo para pegar Bolsonaro. Em um vídeo sensacional, o deputado federal Gustavo Gar esclarece tudo e comenta o caso. Assista. Vamos aproveitar que agora é sábado, então você pega o seu celular, senta, acha um lugar bem confortável, que eu te garanto que em alguns minutos eu vou te explicar exatamente o que aconteceu nessas últimas 48 horas, por que isso se constitui no maior absurdo jurídico do nosso país. E olha que a concorrência aqui é muito grande. Você vai entender exatamente que celeuma, que lambança que foi essa, ao Alexandre de Moraes determinar a prisão de 2 pessoas e no mesmo dia, em questão de horas, soltar as 2 pessoas. O que está acontecendo? Então vamos lá. Mauro Cid é um colaborador, um delator, e para que ele possa ter os benefícios da delação, ele não pode mentir. Isso é claro, está lá na legislação, está no regulamento. Se ele mente, ele perde todos os benefícios e aí a parte crucial, a delação é anulada. Só que tem um problema. Se anula a delação do Mauro Cid, acaba com o julgamento do Bolsonaro. Porque, como eu digo, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral. É o que sustenta todas as outras narrativas. Então, se derruba a delação dele, acaba o julgamento ou o julgamento inicia do zero. Beleza. Então, no julgamento, no primeiro momento lá do depoimento do Mauro Cid, o advogado do Bolsonaro faz uma pergunta que na hora parecia tão irrelevante, mas é a pergunta que acarretou toda essa lambança. Essa pergunta aqui. A próxima pergunta, meu próximo tema, é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e retirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 700. Repare que o advogado dá até uma batidinha na mesa onde ele está falando assim, ó, agora eu te peguei. Presta atenção. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela
Tá vendo? Essa batidinha na mesa que ele deu aqui, ó, porque esse é o momento que o advogado percebeu. Acabou a Viu? palhaçada. Gabriela R702, você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela Viu? Nesse momento ele sabia. Acabou. Ela- Aí ele... R702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Pois aí que tá o problema. Gabriela R702 é um perfil que ele usou para poder comunicar com as pessoas durante o período que ele não poderia. Eu vou passar a próxima aqui, que a imagem é melhor. Que é essa aqui. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Gabriela R702, ele mandando uma foto do perfil para provar para outra pessoa que era ele que estava mandando a foto, tá bom? Ou seja, que era ele ali naquele perfil. Beleza, agora vamos aqui. Minha próxima pergunta, meu próximo tema. Isso deveria ser o bastante para anular, né? Porque já ficou comprovado. Saiu a matéria na Veja ontem, todo mundo acompanhou, onde ele estava usando esse perfil, né, digitando com uma outra pessoa, ainda mais, falando a verdade, que todo julgamento é uma farsa, que eles já tinham a condenação preparada. Ou seja, comprovando que aquele primeiro áudio dele, onde ele disse tudo isso, era verdade. Lembrando, Mauricídio é um coitado que estava com a família sendo ameaçada de ser presa. Então, nós não vamos condenar o cara, não. Pai, esposa, filha, todas ameaçadas de ser presa. O Alexandre de Moraes deveria, neste momento, anular a delação dele e prender o Mauricídio de novo. Não fez isso. Chamou o Mauricídio e mandou prender, 20 minutos depois mandou soltar. Porque ele sabia que se mandasse prender, ele estaria comprovando que o Mauricídio mentiu e todo o julgamento deveria ser anulado. Aí, o que o Moraes fez? Brasília Mandou prender Gilson Machado, como vocês viram, mas aí olha a matéria. amanheceu hoje sobre a expectativa da prisão do delator Mauro Cid, por mentir, segundo a revista Veja, ao Supremo Tribunal Federal. Um mandado de prisão até chegou a ser emitido na madrugada, mas por um suposto plano de fuga de Cid, que teve depois seu mandado de prisão transformado em uma busca e apreensão. Essa operação toda de hoje confundiu o ambiente. Primeiro porque impôs ao público um fato novo, né, que é essa chance de fuga. E segundo, porque esse fato novo ele não afeta muito o julgamento de Bolsonaro em si, mas esse fato novo se misturou com o fato da véspera, aí sim grave, de uma suposta mentira ao Supremo Tribunal Federal que poderia levar à anulação da delação de Cid e comprometer as investigações e o julgamento. Acabou que Cid, que seria preso, foi dormir em casa. E o sanfoneiro Gilson Machado, que nem estava na história, passou o dia preso. A operação toda hoje confundiu sim o ambiente e pode ter sido mesmo essa a intenção. Não. A intenção era mostrar que o Mauricídio mentiu, ele mentiu. Moraes poupou o Mauricídio, porque se ele prende o Mauricídio, ele está acabando com o julgamento. Seria uma comprovação de que o Mauricídio mentiu. Bom, o que acontece? A defesa do Mauricídio apresentou isso aqui, ó. Apresentou esse documento. Bittencourt sustentou que o perfil não pertence, nem nunca pertenceu ao Mauricídio e o conteúdo das mensagens é completamente falso. Trata-se, portanto, sem sombra de dúvida, de uma falsidade grotesca e produzida para servir de prova no processo penal, sujeita em tese a sanções previstas. Ou seja, mensagem completamente falsa, grotesca. Mauricídio não usou rede social, ou seja, o Mauricídio não mentiu. Beleza? Então vamos lá. Só que o que eles não contavam é que tinha mais. Aqui está o Mauricídio mandando o áudio através do mesmo perfil e olha o que ele fala nesse áudio. 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os atos golpistas, investigação de atos golpistas, referente à reunião do dia 2 de março, general. Bom, aí fala, aonde foi a reunião e quem participou? Eu falo, isso. O que foi concluído na reunião? Eu falo assim, não tem conhecimento, foi concluído na reunião. Você começou, tá. Então corta, pô. Era assim. Encerra agora essa parte do coisa, cortar. Aí a gente fala, agora o assunto vai ser General Braga Neto. Aí falava, ó, General Braga Neto teve isso, falou isso, o que você sabe? Por exemplo, foi assim, foi assado. Aí o cara, não, você não pode ser. Ele falava, pensava, ó, nós temos outras informações. Eu falei, porra, então você me passa as informações para eu poder saber. Porque esse telefonema que você falou aqui foi uma das 100 ligações que eu recebi nesse dia. Eu não vou lembrar. Aí ele falou assim, mas isso é um ponto-chave. Eu falei, é um ponto-chave para você. Já tem todo ponto, tudo aqui é ponto-chave, você está dizendo.
mais, ele fala, esse aqui é só o áudio, tem a parte escrita, onde mais uma vez ele denuncia o fato que o julgamento, que a investigação estava sendo completamente enviesada, onde o objetivo era desde o início prender Bolsonaro e prender todo mundo, que eles não estavam nem aí para provas, tipo, cagando e andando para as provas. E aqui, direcionando o interrogatório para que ele falasse exatamente o que eles queriam. Lembrando, Mauro Cid fez 9 delações com 5 versões diferentes. E a versão aceita foi depois que ameaçaram prender a família dele. Até aí tudo bem. Então Mauro Cid mentiu, tem prova de que ele mentiu 2 vezes, né? Ele foi no depoimento ontem com o Moraes, falou uma mentira e depois no final do dia a Veja soltou a segunda parte provando que ele havia mentido. E ele tá aqui, usando o perfil. Tá aqui, gente, não tem como falar outra coisa. Tá aqui, ó, Gabriela R702, Mauro Cid mandando foto. Mentiu. Bom, tudo bem. Aí o Moraes determinou o seguinte, diante do exposto, determino que a empresa Meta, baixar aqui, ó. Determino que a empresa MEC proceda à integral preservação do conteúdo dos perfis Gabriela R702 e Gabriela R, bem como no prazo de 24 horas, encaminha-se à Suprema Corte as relações aos referidos perfis, ou seja, dados cadastrais, número de telefone celular, eventuais cadastros, informações se existem outros logins vinculados, onde que foi acessado, quem acessou, qual horário que acessou. Para você entender, essa informação tem que ser passada também para a defesa. Porque as defesas estão falando, olha, anulou tudo, ele mentiu descaradamente. Aí, no mesmo dia, gente, olha que loucura, Moraes manda prender o Gilson Machado porque alguém fez uma denúncia anônima de que Gilson Machado, o ex-ministro do Bolsonaro, estaria ajudando o Mauro Cid a fugir do Brasil. Uma denúncia anônima foi o bastante para prender um ex-ministro. Só que a situação foi tão absurda que o povo deve chegar do Moraes e falar, Moraes, você tá louco, cara? Olha o que você tá fazendo. No final do dia, Moraes concede liberdade provisória a Gilson Machado. Agora, o curioso é, o Gilson tá em liberdade provisória. Ele não tá em liberdade, é liberdade provisória, como se já certeza que fosse prender. Na verdade, todos nós hoje no Brasil estamos em liberdade provisória. A qualquer momento, o Alexandre de Moraes pode decidir que você não pode mais usufruir desse benefício de liberdade provisória. Não é o nosso direito, não. No final do dia, no final da noite de ontem, quando o Gilson Machado foi liberado, ele fez essa entrevista. Agora, olha o absurdo que ele fala. O que o senhor pode dizer? Olha a loucura que virou o Brasil. O que o senhor pode explicar pra gente do que aconteceu? Eu acho que foi tudo um grande mal-entendido. E é importante salientar que a revogação da prisão foi feita pela mesma pessoa que decretou, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo próprio ministro. Agradecer a Deus, que iluminou mais uma vez a justiça brasileira. E estou pronto para qualquer esclarecimento que, porventura, seja oriundo desse mal-entendido. O senhor pode falar sobre a suspeita que foi divulgada, que o senhor fez intermediou essa possível emissão desse passaporte? O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, todo mundo sabe que o passaporte português demora em torno de 3 anos para ser tirado. Isso daí foi um mal-entendido, porque eu pedi para meu pai. Inclusive, depois que eu pedi, meu pai foi no consulado brasileiro, mandei no consulado português, mandei áudio, inclusive, para a funcionária do consulado, para a Juliene, pedindo para que ela solicitasse o passaporte de meu pai. Liguei para ela, meu pai foi atendido e está retirando o passaporte, renovando o passaporte. Foi lá com o meu irmão, não foi comigo. Quem foi meu irmão, Carlos Eduardo Machado, com o meu pai. E como surgiu essa confusão de nomes do pai do senhor com do outro envolvido nessa... É mal entendido, né? Porque você veja, o Major Cid é público e notório que saiu na imprensa que ele é cidadão português. Desde fevereiro desse ano foi a grande repercussão. E, enfim, espero que esteja dirimida as dúvidas e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Só para terminar mais uma pergunta, a gente está aqui nessa expectativa também. Em algum momento, Mauro Cid lhe pediu essa ajuda ou o senhor ofereceu esse tipo de ajuda para poder fazer isso? Não. O senhor pode falar um pouquinho da sua relação com o Mauro Cid? Olha, minha relação com o Mauro Cid era profissional. Eu era ministro de Estado, ele era ajudante de ordem do presidente e a gente sempre teve uma relação. Então, para resumir, o cara foi pedir a renovação do passaporte do pai dele, tá? Sendo que um passaporte novo para ser emitido leva 3 anos. Então, como é que ele ia fazer um passaporte para Mauro Cid se leva 3 anos? E por ter pedido um passaporte para o pai dele, o Moraes decretou a prisão de um ex-ministro de Estado. Nós chegamos num nível de insanidade tão absurda, gente. Agora o Moraes está na seguinte situação. O Mauro Cid já mentiu 2 vezes. A delação dele tem que ser anulada. Isso aí, nós não imaginávamos que esse teatro ia chegar num nível tão abjeto, de uma aberração tão grande. Mas o Alexandre de Moraes não prendeu o Mauro Cid, porque se prender vai ter que derrubar a delação e derruba todo o julgamento. Então, você está entendendo o que está acontecendo? Olha a loucura!
Não faz o menor sentido. Mas é isso que está acontecendo. Dia 29, domingo, na Paulista, contra esse julgamento, contra essa injustiça. Nós temos que pedir justiça já, tá? Dia 29, para a gente poder salvar o Bolsonaro dessa injustiça. E não só eles, são dezenas de pessoas inocentes que vão sofrer as consequências, porque o Mauro Cid mentiu e mentiu e mentiu e até agora não teve a hombridade de falar a verdade do que fizeram com ele. O presidente Bolsonaro voltou a endurecer o discurso contra o Supremo Tribunal Federal, classificando a investigação de golpe como uma farsa fabricada. O ex-presidente reagiu após a revista Veja publicar mensagens de Mauro Cid questionando a narrativa de acusação. Segundo Mauro Cid, Bolsonaro não ia fazer nada, mas isso seria irrelevante, pois não precisa de prova, só de narrativa. Mauro Cid teria dito que o roteiro já estava pronto, a sentença já estava escrita e que o ministro só solta quem falar o que quer. Bolsonaro afirmou que o processo é movido por vingança e constitui caça às bruxas contra seus apoiadores. O ex-presidente também pediu a anulação da colaboração do Cid e a libertação de Braga Neto e demais presos. André Marcília, essa novela ela tem um fim bastante previsível. O sistema quer condenar Bolsonaro, quer torná-lo inelegível também pela via criminal, mas prossegue nessa história e agora tem uma certa conspiraçãozinha, como o depoimento de Bolsonaro foi muito bom essa semana, estão vindo aí com a história de criar narrativas em torno do que Mauro Cid disse, não disse, e isso é irrelevante, porque no depoimento, na delação, colaboração, Mauro Cid não delatou ninguém e deixou bem claro que não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder por parte do Bolsonaro. Então, tem gente aí de brincanagem com essa história, né? Meus avós diriam, tem gato na tuba, né? A gente dizia isso antigamente, tem gato na tuba. Eu estava vendo a Fabi falar também que cada um se junta, meus avós falavam lé com lé, cré com cré. Enfim, mas chega de ditados de velho, e o ponto aqui é o seguinte, é interessante o Bolsonaro ter dito isso, porque mostra uma segurança em tratar desse tema, que a gente estava na semana passada um pouco nessa digestão. Então agora o Bolsonaro se sentiu seguro fazer essa manifestação. Isso mostra o quanto que também está o termômetro dessa história. E o termômetro está, obviamente, essa delação do Cid não serve para nada. É uma delação, é uma farsa fabricada, a gente está falando após as revelações de Cid, mas é uma farsa fabricada mesmo antes das revelações de Cid. Agora, depois, é que há a segurança de se falar disso, sobretudo a defesa. Mas a gente sabe que isso sempre aconteceu. O Cid é alguém que está segurando uma brocha, um pincel que está pintando um teto invisível. Esse é o ponto. O Cid, ele é hoje responsável por dizer que o Felipe Martins estava na tal reunião. O Mauro Cid, só ele fala isso, mas ninguém. Ele é responsável por dizer que a reunião era uma reunião golpista. Mas ninguém está dizendo isso. Ele é hoje responsável para dizer que havia uma minuta de golpe. Mas ninguém está dizendo isso. No máximo estão dizendo que estava nessa reunião o próprio Mauro Cid, no máximo estão dizendo que essa reunião foi uma reunião de discussão e debate, no máximo estão dizendo que essa minuta, se assinada, um dia ela poderia ser uma decretação de estado de sítio. Então, o Mauro Cid hoje, ele segura a narrativa do golpe. Se ele cai, cai tudo. E esse é um processo, como a gente sempre diz, que começa, porque é político, de trás para frente, não do início para o fim, de trás para frente, ou seja, da condenação para o seu início. Então agora, as cartas na mesa estão declaradas. O que vai fazer o Moraes? O que vão fazer as defesas? Corretamente estão pedindo já a anulação da delação do Cid. Como é que o Moraes vai sustentar esse processo, o processo predileto dele, como é que ele vai sustentar sem o Cid? Bom, já está procurando, eu tenho dito que o Moraes já voltou para o Tinder para procurar um novo delator. Ele já botou nos anúncios, né? Procura-se um novo delator, procura-se um novo colaborador, já entrou de novo no Tinder do STF, para
conseguir encontrar alguém que sustente essa narrativa, que é uma narrativa claramente absurda, que só o Cid tem sido capaz de manter, entre aspas, de pé. E é isso que toda essa narrativa dos últimos dias de que o Cid teria mentido, porque ao mentir ele precisa anular a sua delação, porque uma das condições da delação ficar de pé, da colaboração ficar de pé, é não mentir. Então, agora com essa mentira que vem à tona, óbvio que o STF entra em desespero. Isso explica os fatos de hoje, sobretudo, de Gilson para cá, de Cid prende, solta e tudo que a gente viu.